Parabéns, parabéns, parabéns. Que bênção, né? Eu sei. Tem gente que não veio por causa do trabalho. Tem gente que não veio por causa da faculdade. Tem faculdade que já está funcionando, né? A UF está funcionando. Eu sei que não vieram algumas pessoas que pegaram Covid. Oh, meu pai amado, esse Covid. Sai, urucubaca. Trem do inferno, larga nós. Tá doido, né? Eu sei que muitos não vieram os 12 dias, não porque não quiseram, mas porque realmente as circunstâncias não permitiram. E todos vocês, mesmo aqueles que não vieram, se você veio aqueles dias que você pôde vir, você está de parabéns. E certamente, eu não vou te dar o que de quer, mas o Senhor te recompensará. E olha, foi maravilhosa, né? As ministrações desses dias. Deixa eu só colocar ali, 5473. Foram ministrações maravilhosas. E assim, eu quero desafiar você, está lá o Davi e o Daniel, né? Ficaram lá em prontidão, filmando todas as palavras. Está no nosso canal. Se você ainda não entrou no nosso canal, entra, dá um joinha, compartilha, tá? Se inscreve, porque aí você recebe aí todas as vezes que tiver um vídeo novo, você recebe lá. Se inscreve, porque fazendo assim você vai abençoar o canal El Shaddai Araguari. É assim que você tem que colocar, El Shaddai Araguari, aí vai aparecer lá o canal. Então todas as palavras estão lá. Quero te desafiar a ouvi-las, vê-las, né? Porque é possível ver pela transmissão. E mesmo você que já pegou alguma dessas palavras, reveja, porque foram ministrações tremendas. Vós sois a luz do mundo. Quantos recebem esse desafio aí? Jesus virou para os discípulos. Alguém me chamou? Não, né? Jesus virou para os discípulos e diz: vocês são a luz do mundo. Ontem a pastora Sandra falou isso, irmãos, e treme as bases. Que responsabilidade, que responsabilidade. Vocês são a luz do mundo, vós sois a luz do mundo. Mateus capítulo 5, verso 14. Esse é o desafio que Deus tem para nós. E quando eu vejo essa expressão de Jesus, a primeira coisa que me intriga é a expressão vós sois. Porque essa expressão fala sobre identidade. Diga comigo, identidade. É sobre algo que é essência, algo que faz parte da minha origem, da sua origem em Cristo Jesus. No momento em que nós somos de Cristo, isso se manifesta em nós. Não tem como nós sermos de Jesus e não sermos luz. Antes de fazermos para Deus qualquer coisa, nós precisamos ser. Tudo que fazemos para Deus, sem antes ser, se torna obra morta. O final dessa passagem diz assim, para que vejam a vossa luz, para que vejam as vossas boas obras, e glorifiquem o vosso Pai, que está nos céus. Então preste atenção, as obras precisam ser acompanhadas da essência. Você está acompanhando o que eu estou falando? Sim ou não? As obras precisam ser acompanhadas da essência. Não há nenhuma ação que eu faça para Deus que preste sem essência, sem coração. O William acabou de falar isso aqui. O Ananias e a Safira. Vocês pensam, mesmo com a parte da oferta retida, né? Eles estavam mentindo. Esse que é o problema. Mas mesmo com a parte da oferta retida, quanto que é um terreno hoje, irmãos? Um terreno, que eles eram ricos, um terreno bem localizado. Quanto que é um terreno aqui no bairro industrial? Vamos colocar aqui um terreno de 12 por 40, né? Esses terrenos são grandes, né, pastor Horácio? Esse terreno aqui deve ser o quê, de fundo? Mais de 40, né? Mais de 40. Então vamos pensar num terreno aí, 12 por 40. Quanto vocês acham que é um terreno desse no bairro industrial? Quanto vocês acham que é? O Vitor disse que é 60, vocês acham que são mais de 60? Irmãos, um terreno aqui nesse bairro, aqui, se brincar, chega uns 300 mil reais, não é verdade? Uns 300 mil reais, porque mais, o Edmar falou assim,
Eu já ouvi falar, né, eu falar bem baixinho aqui, que o metro quadrado aqui nesse lugar é R$1.000 o metro quadrado. É isso mesmo, pastor Horácio disse que é isso mesmo. R$1.000 o metro quadrado, você faz a conta aí. Imagina o Ananias e Safira retendo a metade. Irmãos, uma oferta de 150 mil. Para e pensa para vocês verem, uma oferta de 150 mil, que ofertão! Sim ou não? Só que não prestava. A oferta da viúva pobre tinha mais valor. Porque antes de fazer, tem o quê? O ser, a essência. Você está comigo? Então vós sois. Jesus está nos desafiando a ser. Né? Aquela expressão assim, ó, o crente raiz. Crente raiz. Nós precisamos ser antes de fazer qualquer coisa. Muitos de nós vivemos por aparência. Irmãos, muitos de nós recebemos aplausos dos homens, mas Deus está nos reprovando. Misericórdia. Então a primeira coisa, esse primeiro desafio, vocês são. O que a palavra Cristo significa? Pequeno Cristo, cristão. Cristão significa pequeno Cristo. Né? Parece até aumentativo, né? Cristão. Mas não é por causa, não é o português, é o grego antigo, o grego koineo, koiné. Então o grego koiné, tudo que termina com ão, é um diminutivo. Então cristão, cristos pequenos, pequenos cristos. Onde formos, nós precisamos manifestar Jesus. Jesus precisa ser visto em nós e através de nós. Eu coloquei aqui, olha, verso 12 do capítulo 8 de João. De novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Então quem de fato é a luz do mundo? Quem que é a luz do mundo? É Jesus. Ele fala assim, ó, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário. Aí ele fala assim, ó, terá a luz da vida. A partir do momento que nós temos Jesus, essa luz está em nós, ela faz parte de nós. E aí nós temos essa responsabilidade de não só ter essa luz, mas fazer com que essa luz brilhe através de nós. Olha o que o apóstolo Paulo fala para nós: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros. Essa palavra luzeiros ali é estrelas, astros. Vocês devem resplandecer como astros em meio às trevas. Então, a noite, ela só se torna clara por causa dos astros que Deus colocou sobre ela. Esse mundo só não é destruído porque aqui tem luz, e essa luz precisa estar na minha vida, na sua vida. O Senhor está nos desafiando como filhos a brilhar essa luz de Cristo, aonde quer que nós estejamos. Aonde quer que estejamos. Então eu quero falar nessa noite com vocês rapidamente sobre os 5 efeitos da luz. Repita isso comigo, 5 efeitos da luz. Primeiro deles, qual que é o primeiro efeito? A luz o quê? Fala bem alto. Segundo deles. Terceiro deles. Quarto. Quinto efeito. A luz dissipa as trevas, estabelece a ordem, traz orientação, desfaz o engano e promove a vida. Primeira coisa, ela dissipa as trevas. Ela dissipa as trevas. Onde a luz brilha, as trevas têm que bater em retirada. Eu nunca vi as trevas vencendo a luz. Eu sempre vi a luz vencendo as trevas. E assim será até a eternidade. Só você que crê, dá um aplauso ao Senhor, em nome de Jesus. Nome de Jesus. Sabe? A luz, ela dissipa as trevas, ela arrebenta com as trevas, ela desfaz as trevas. O que as trevas promovem? O que as trevas promovem? Vamos ver. Medo, o que mais? Insegurança, desordem, desorientação, engano e morte. As trevas, elas geram isso tudo nas pessoas que caminham nas trevas. Jesus diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue, quem segue essa luz, não andará em trevas. Significa que existem aqueles que estão andando em trevas. E onde há trevas,
a primeira coisa que se manifesta é o medo. Eu não sei se quando criança desligava tudo, você ficava com medo, eu ficava. Se não tinha ninguém em casa, desligava tudo, eu ficava com medo. Se acabava a luz, dava blackout, né? Tinha vela, aquela época, né? Tinha vela, até que achava as velas. E tinha vezes, irmãos, que as trevas eram tão intensas, que você podia estar de olho aberto ou olho fechado, que era igual. Quantos já passaram por sensação assim? Você não sabia se você estava com o olho aberto ou fechado. Tão intensas eram as trevas, e trevas trazem medo. Trevas trazem medo. Que dia foi que você viu o lançamento de um filme de terror na matinê? Não é verdade? Os lançamentos dos filmes de terror é à meia-noite. Todo um suspense. Que dia? Sexta-feira? 13. Por quê? Porque as trevas geram isso, geram medo. O que mais que elas geram? Insegurança. Segurança. Você está lá no lugar, está tudo claro, vamos supor que você está aqui dentro, pá, apaga as luzes gerais, você tem que se movimentar. Como que você vai andar? Como que você vai agir? Com insegurança, porque você não sabe onde estão os obstáculos, você não sabe onde estão as pessoas, você não tem orientação, isso gera insegurança, gera desordem, tudo fica bagunçado, gera desorientação, você fica perdido, engano. As trevas geram engano. Tinha aqueles programas que a pessoa colocava a mão assim numa caixa, já viram aqueles programas? Já viram? Você colocava a mão numa caixa lá e ficava palpando, misericórdia daquilo, né? Primeiro o medo, você não está vendo. Depois a insegurança, o que será isso aqui? Depois o engano, as pessoas falavam assim, é isso, e não era. Por quê? Porque às vezes não dava para identificar. Quando as trevas vêm, o engano vem, parece que é, mas não é. Então vem o engano, e por fim a morte. Você já viu que os lugares escuros, é simples, pega uma grama, planta ela debaixo de uma árvore assim, bem frondosa, uma árvore assim, com muitas folhas, o que vai acontecer com aquela grama? Ela morre porque ela não tem luz. Onde não há luz, a morte se manifesta. Agora, a luz porém, o que ela faz, irmãos? O que ela faz, que nós falamos? Ela dissipa as trevas. E o Senhor está levantando uma igreja que é luz para dissipar as trevas desse mundo, para dissipar tudo aquilo que tem se manifestado desse mundo. Havia trevas sobre a face do abismo, diz o texto. Disse Deus então o quê? Haja luz. Qual que é o remédio contra as trevas? A luz, haja luz. E houve luz. E vi Deus que a luz era boa, e houve separação entre a luz e as trevas. A luz resplandece nas trevas, João vai dizer, e as trevas o quê? Não prevaleceram contra ela, e nem prevalecerão. Se você é luz, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. O texto do capítulo 1 de Gênesis, verso 14 e 18, até quando ele faz os luminares para iluminar a noite, porque o sol brilhava sobre o dia e a noite, aí Deus vai criando os luminares, a lua, as estrelas, os astros. Você sabe que até planetas brilham, não é só as estrelas, até os planetas brilham por causa da luz do sol. Pastor Nil até falou sobre isso aqui, alguns astros, alguns satélites que irradiam a luz do sol. Cristo é a nossa luz e nós precisamos brilhar a luz dele. De vez em quando você olha no céu, talvez não é uma estrela que você está vendo, é um planeta. Quantos sabiam disso aí? Você sabia disso? É um planeta. E disse Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, para iluminar a terra. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, o menor para governar a noite. Fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para iluminar a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação, diga comigo, separação. Onde há luz, não pode haver trevas. O apóstolo João vai dizer, olha, Deus é luz, e nele não há treva alguma. Deus é luz, e nele não há treva alguma. E a Bíblia diz, viu Deus que isso era bom. Segundo efeito da luz, a luz estabelece a ordem. Vamos repetir isso? Diga, a luz estabelece ordem. Então, as trevas promovem a desordem e a luz estabelece a ordem. Então, por que a terra estava sem forma e vazia? Por causa das trevas que estavam sobre a face do abismo. As trevas promovem desordem, destruição, morte. E a partir daquele momento, Deus foi trazendo ordem a toda a sua criação, através do quê?
através de uma palavra. Olha só o que Jó vai dizer, capítulo 37, verso 19, diz assim, livro de Jó, na versão Almeida fiel, né? Corrigida e fiel. Obrigado, Horácio. Ensina-nos o que lhe diremos, porque nós nada poderemos pôr em boa ordem por causa das trevas. Olha, irmãos. O pastor Sandro falou sobre isso, nós precisamos colocar em ordem as nossas vidas, porque senão como nós vamos resplandecer a luz de Cristo? Como nós vamos resplandecer a glória de Deus? Então ele está confessando aqui, ensina-nos o que diremos, porque nada poderemos pôr em boa ordem, mesmo as nossas palavras, por causa das trevas. E aí olha só o que diz Eclesiastes capítulo 3, verso 11. Deus tudo fez formoso, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, ordem. Então o que nós vemos na criação? Primeiro ele falou, haja luz. Tem trevas, primeira coisa que precisa, luz. Repita comigo, tudo que eu preciso, em primeiro lugar, na minha vida, é de luz. Pronto, irmãos. Se nós tivermos luz, nós vamos ser orientados. Se nós tivermos luz, nós vamos entender as coisas. A sabedoria de Deus virá sobre nós. Quantos estão entendendo? Primeira coisa, luz. Nós precisamos de luz. Nós precisamos orar, Deus, resplandeça a tua glória, resplandeça a luz da tua palavra sobre a minha vida, para que haja ordem. Então Deus fala, haja luz. Quando entramos em um ambiente escuro e caótico, a primeira coisa que precisamos para que tudo seja organizado é o que, gente? Aí você vai aonde? No interruptor. Sim ou não? Primeira coisa que você procura num ambiente escuro, o que você procura? O interruptor. Porque você sabe que a primeira coisa que você precisa para entrar naquele ambiente, para colocar ordem naquele ambiente, é luz. E foi isso que Deus fez. Salmos capítulo 18, verso 28, o salmista vai dizer para o Senhor, tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada. Quantos recebem? O Senhor mantém acesa a minha lâmpada, o meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Quantos creem que Ele pode fazer isso? Dá um aplauso bem forte ao Senhor, se você crê nisso, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Irmãos, e quando Ele cria a luz, aí Ele vai organizando as coisas. Segunda coisa, Ele cria o firmamento. Ele chama os céus de firmamento, porque tudo na nossa vida precisa estar firmado nas coisas dos céus. A nossa base tem que ser os céus. Os nossos valores têm que ser os celestiais. A nossa paixão tem que ser o reino de Deus, o reino dos céus. Os céus é a base de tudo. A palavra de Deus é o que estabelece sucesso nas nossas vidas. O Jesus falou, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é comparado a um homem prudente que edifica a sua casa sobre um firme fundamento. E ele então fala sobre o firmamento. No capítulo, no segundo dia, é a segunda fase da criação. A terceira fase da criação, Ele estabelece a porção seca na terra. Ele afasta as águas, estabelece a porção seca, chama essa porção seca de terra, e dá uma palavra de ordem para a terra, produza ervas, relva, árvores frutíferas. O que Deus está fazendo? Estabelecendo um ambiente propício para a vida. Olha a ordem se estabelecendo no quarto dia, já tem luz, mas Ele organiza isso. Ele tinha feito separação entre a luz e as trevas, estabelece um astro maior para o dia, o astro menor para a noite, juntamente com as estrelas e todos os outros astros. Então Ele organiza essa questão do luzeiro, e ainda fala para que eles possam governar, estabelecer, olha aí, diz, dias, meses, anos e estações, ordem, mais uma vez ordem. A quinta fase, Ele começa a criar os seres viventes, tanto da água, dos céus, como da terra. Quinto dia, sexto dia, Ele cria todos os seres viventes. E aí, a sexta fase da criação, Ele cria o homem à sua imagem e semelhança. Para quê? Para que o homem possa governar sobre tudo que Ele criou, ordem. O que foi a palavra que Deus disse ao homem? Frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, dominai e sujeitai. O que significa dominar e sujeitar? Conservar a ordem. Conservar a ordem. Conservar a luz. E no sétimo dia, descansou. E não é porque Deus está cansado,
é porque tudo aquilo que nós conquistamos precisamos desfrutar. Eclesiastes vai falar sobre isso. Que adianta o homem correr atrás do vento? Ele precisa desfrutar do fruto do seu trabalho. E Deus nos ensina ao descanso, ao desfrute. Você precisa desfrutar da sua família. Tem gente que leva serviço para casa. Você precisa desfrutar do seu dia. Tem gente que inventa, tem aquele turno 12 por 36, trabalha os 12, trabalha os 24, trabalha os 36. Então, irmãos, você está quebrando uma ordem. E tudo que nós plantamos, nós vamos colher. Terceiro efeito, só faltam mais dois. Esse mais dois, vamos lá. Terceiro efeito da luz. A luz traz o que, gente? Orientação. Ela traz norte, ela nos diz para onde nós devemos ir, isso é muito importante. Então a origem dessa palavra orientação, eu já tinha falado isso alguns anos atrás, ela vem desse latim orire. Essa palavra orientação vem dessa palavra latina orire, e essa palavra ela significa no latim nascer, sair, levantar-se. Olha o desafio de Deus para nós esse ano. Levantar-se, surgir, começar, vem de orire. Então preste atenção, de orire surge a palavra origem. É de origem que vai surgir a palavra origem. E de original, ou seja, aquilo que vem primeiro, aquilo que tem essência, saber onde que algo começou. Dessa palavra orire também surge a palavra oriente. E a palavra oriente, presta atenção, no latim, tem a ver com essa expressão, sol ou sole oriente. O que é sole oriente? Sol nascente. Então a palavra oriente é nascente, aquilo que vem primeiro, aquilo que surge, aquilo que se levanta. É daí que vem a palavra ordem, orientação, organização, direção de Deus para as nossas vidas. Olha só, você está perdido, vou falar do GPS daqui a pouco, mas você não tem GPS, você está no mato, como diz a expressão, no mato sem cachorro, e está escuro, e aí você espera o dia nascer. Quando o sol nasce, aí você já sabe, onde é norte, onde é sul, onde é leste, onde é oeste. Porque o sol sempre nascerá onde, irmãos? No leste. Ele sempre nascerá no leste. Por isso, tudo que vem do leste é oriental. Por isso que você percebe, existem os países do leste ou os países do oriente. Os países orientais. Por isso que o Japão chama-se o quê? O país do sol nascente. Que é o oriente, é o primeiro que nasce. Então, quando o sol nasce, você já está orientado. Bom, se a minha casa fica para o sul, né, então eu já sei o leste é aqui, você faz o cálculo como esse menino faz, olha só, aprenda aí mais uma vez, tá? A mão direita em rumo ao sol, você bota a mão direita em rumo ao sol, a esquerda você bota para o outro lado, então você vai saber onde que é? Oeste. E aí na sua frente está o quê? Na sua frente está o norte, atrás de você é o sul. E se a sua casa fica para o sul, você dá meia volta e vai embora. Então, olha só, que coisa maravilhosa que Deus criou. Não tem GPS, mas tem a criação de Deus. Tem a luz do Senhor. Pastor, está de noite. Está de noite. O que eu faço? Se você está no hemisfério norte, nós estamos no hemisfério sul. Mas se você está no hemisfério norte, você se orienta por aquela estrela lá, ó, a estrela polar. A estrela polar é a cauda da ursa menor. Ah, pastor, como é que eu vou saber disso? Não se preocupe, você não está no hemisfério norte. Eu só estou te dando a dica, vai que você vai para lá, né? Está lá, olha só. Você tem a ursa maior, a ursa menor, a cauda dela é a estrela polar, a estrela polar. E ela é justamente indicando o hemisfério norte. Aí você está no sul aqui, você está no hemisfério sul. O que você tem, gente? Muito conhecido de nós. Você tem o Cruzeiro do Sul. Olha lá o Cruzeiro do Sul, lá em cima, lá, ó. Tá? Você sabe qual que é aquela estrela pequenininha que eles nem põem lá? Ela chama Intrometida.
É intrometida, está lá. Então, veja bem, você tem uma linha reta, né, que te orienta justamente onde está o sul. O Cruzeiro do Sul, ele fica um pouquinho ao lado esquerdo aqui, ó, mas ele sempre vai indicar. Se você olhar para o céu, sempre vai ter a indicação do Cruzeiro do Sul, está apontando para o sul. Então, à noite também, Deus, através dos astros, dá para nós orientação. Mas hoje está muito fácil, né, irmãos? Hoje está muito fácil. O que você tem hoje? GPS. Mas deixa eu falar um negócio para você. GPS acaba a bateria. Não é verdade? Acaba a bateria. Tem hora que te joga para um lugar que você fala, e agora? O que eu vou fazer? Então, além do GPS, você pode confiar no Senhor e nas obras de Deus. Agora, o que Deus quer nos ensinar com isso? Primeiro, que os efeitos das trevas é gerar na vida das pessoas o quê? Se a luz traz orientação, o que as trevas trazem? Elas desnorteiam as pessoas e desorientam. E essa palavra desnortear vem de norte, desorientar de oriente. Então as pessoas que estão caminhando nas trevas não sabem para onde vai. E Deus está chamando eu e você para que nós possamos ser, né? Tem aqui essa expressão do exército, o Ginelane passou para mim, Esaon, essa expressão do exército, quando você está então naquelas campanhas de sobrevivência, como é que chama? É isso mesmo, né? Aquelas campanhas de sobrevivência. O que é o Esaon? Você perdeu todos os referenciais, o que você tem que fazer? Esaon, primeiro, estacione. E quantas vezes você tem que botar o pé no freio? Você não sabe para onde você está indo? Estacione, sente-se, respira, meu filho. Respira, onde você vai nessa pressa toda? Sente-se, alimente-se, irmãos. Veja se isso aqui é lá do exército, mas veja se isso aqui não tem revelação de Deus para mim e para você. Quantas vezes nós estamos perdidos porque nós não nos alimentamos da palavra de Deus, não descansamos do Senhor, não paramos, é vida louca, é segunda a segunda e a gente nem sabe mais o que está fazendo, e o diabo só aproveitando. Alimente-se, e aí, olha só o quarto passo, oriente-se. Aí que você está alimentado, que você está revigorado, você vai pensar melhor, a glicose sobe para o cérebro, você vai pensar melhor, oriente-se, e aí sim, navegue. E Deus quer não só dar direção para mim e para você, mas Deus quer que neste mundo, nós possamos ser luzeiros, para esse mundo que sofre as consequências existenciais, das crises existenciais. O mundo está perguntando, de onde que eu vim? Totalmente perdido. Quem eu sou? Está perguntando. Onde eu estou? E por último, para onde que eu vou? O mundo está perdido. E eu e você somos luzeiros de Deus, para trazer a essas pessoas orientação. Escute isso aqui, olha. Nós não somos o caminho, mas nós podemos o quê? Sim ou não? Quem é o caminho? Diga, e eu sou a seta. Só você que é seta, dá um aplauso bem forte ao Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Olha o tema desse ano lá, ó, na revista corrigida. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Para que isso? Porque eis que as trevas, tudo tem propósito, irmãos, olha lá, ó. Porque eis que as trevas cobriram a terra, a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Tem endereço, diga comigo, tem endereço. O Senhor não surge sobre o mundo, o Senhor surge sobre a sua igreja, para que a sua igreja seja a revelação de Cristo sobre essa terra. Tem endereço, a luz do Senhor vem sobre ti, e o que acontece no verso 3 como consequência? E as nações caminharão o quê? A tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Só você que recebe, dá mais um aplauso ao Senhor em nome de Jesus. Esse é o nosso desafio. E eu creio no dia em que os filhos de Deus trarão orientação aos reis dessa terra. Nossa nação está sofrendo com isso esses dias, mas o choro pode durar uma noite, mas a alegria do Senhor vai vir pela manhã, meu irmão. A luz do Senhor vai brilhar em nome de Jesus. Daniel vai dizer para nós,
Os que forem sábios, olha só, os que forem sábios, pois, o que vai acontecer com eles? Resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça. Quantos querem ser esses condutores? A muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente, o Senhor te colocará como estrela no reino dele. Você recebe isso? Em nome de Jesus. Sabe, eu coloquei aqui a história de Bartimeu. Na história de Bartimeu, quem somos nós? Os indiferentes. Então estava lá um homem, o que ele fazia? Ele era cego, ele estava desesperado, desorientado, ele estava vivendo uma situação de morte, de medo, de insegurança, de opressão, e ele escuta falar, Jesus está passando aqui, ele começa a gritar, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. E uma multidão estava ouvindo aquele homem, Jesus certamente um pouco mais distante, e aí passavam algumas pessoas totalmente indiferentes, porque muitas vezes nós somos assim, fazemos de conta que não é conosco, fazemos de conta que aquele problema não é nosso, e pessoas estão gritando do nosso lado, e nós não podemos, muitas vezes não temos tempo, compaixão, sensibilidade, dizer do que você precisa, o que você procura. Ou nós somos daqueles que criticam, pior ainda, de aqueles que abriu a boca, mas para falar para aquele homem fazer o que, irmãos? Não cala a boca, fica quieto, você está incomodando. Tem vizinho que está quebrando o pau, ao invés de você chamar Jesus, você chama a polícia, não vai dar certo. Os gritos vão continuar. Quantos não entendem o que eu estou falando? Tem gente gritando, e muitas vezes nós estamos criticando, é muito fácil criticar, jogar pedra na vidraça, e tem aqueles que viram para aquele homem e falam assim, para de gritar, você está incomodando. Ou nós somos daqueles que conduzem. O que Jesus falou? Tragam ele para mim. Alguém foi lá, esse homem não chegou a Jesus sozinho, ele foi conduzido por alguém, ninguém sabe quem foi, mas o nome dessas pessoas está registrado nos céus, os condutores de Bartimeu. E Deus quer levantar a minha vida e a sua vida como condutores dos Bartimeus que estão lá fora, para que Cristo Jesus resplandeça a luz dele sobre os olhos dessas pessoas, e eles voltam a enxergar. Quantos recebem? Em nome de Jesus, irmãos. Mateus capítulo 13, verso 43 diz assim, então os justos resplandecerão como o sol, no reino de meu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Esse é o desafio. Deus quer que a sua luz seja vista, Deus quer que o brilho de Cristo se manifeste através de você. Quarto, estamos caminhando para o final, fica tranquilo. A luz, o que ela faz? Ela desfaz todo o engano. Tem uma hora que descortina as coisas, que entra em ação a Operação Lava Jato. Estou orando aí por mais operações Lava Jato. Irmãos, o Senhor vai descortinar, você recebe em nome de Jesus? Porque tudo que se manifesta é luz, tudo que fica oculto é trevas. Então a luz desfaz todo o engano. Uma música antiga, né? No escurinho do cinema, chupando drops de anis. Aí a luz acende, que flagra. Então, uma hora a luz acende e vai mostrar, irmãos. Então antes que essa luz acenda para mostrar vergonha na minha vida, na sua vida, vamos para a luz, porque a luz vai desfazer todo o engano, em nome do Senhor Jesus. Você recebe? Todo engano, toda mentira vai cair por terra. Eu coloquei aqui sim, olha, capítulo 4, verso 3 e 2 de 2 Coríntios. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para quem? Para aqueles que se perdem, que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Deus do engano, da mentira, do ludíbrio, do encantamento, que deixa as pessoas cegas.
Agora, o que a palavra diz? Verdade é tudo aquilo que vem à luz. Olha o que Daniel orou. Ele revela o que, gente? O que Deus revela? O profundo e o escondido. Ele conhece o que está em trevas. Ele mesmo mora onde? Na luz. Olha só, capítulo 8, verso 32, o que Jesus diz? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quantos querem que o brilho da verdade resplandeça sobre a nossa nação? Em nome de Jesus, dá um aplauso bem forte ao Senhor. Nós cremos, o brilho da verdade virá. William falou sobre isso aqui. Ananias e Safira estavam debaixo de um espírito de quê, gente? Engano, sim ou não? Mentira, ludíbrio, queria passar todo mundo para trás, até Deus. Gálatas, o que fala? De Deus, ninguém zomba. De Deus ninguém zomba. Por último, terminando, o pessoal do louvor pode subir. O que a luz promove? Vida. Por isso a expressão, a mulher ela deu a vida. Onde a luz se manifesta, a vida se manifesta. Uma profecia de Isaías que foi falada em Mateus capítulo 4 sobre Jesus. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que o que, gente? Jazia. O que a palavra jazia significa, pastor Horácio? Jazia, que vem de jaz, sepultado, morto, estendido, esticado. O povo que jazia estava morto em trevas. O que eles viram? Grande luz. E aos que viviam qual região? Sombra da morte. O que resplandeceu? Deus está levantando você para entrar nos lugares e onde a morte está imperando, ela vai ser destronada em nome do Senhor Jesus. Ela vai bater em retirada, porque onde a luz brilha, a vida se manifesta. Você repete isso comigo? Diga: onde a luz brilha, a vida se manifesta. Por isso que o Senhor vai dizer sobre os nossos olhos. Os nossos olhos são lâmpada para o nosso corpo. Os nossos olhos precisam estar cheios de vida. Você já viu uma pessoa que está perto da morte? O que vai perdendo? O brilho dos olhos. Você já percebeu isso? O brilho dos olhos. Nós precisamos ter brilho nos nossos olhos. Capítulo 1, verso 4 de João, diz: nele estava a vida, porque essa vida era o quê? A luz dos homens. E o desafio de Deus para mim e para você, que como cristãos, nós somos chamados para resplandecer a luz de Cristo, gerar vida em meio à morte desse mundo, e todo o pecado que gera a morte, porque o salário do pecado é a morte. E Deus quer levantar a minha vida e sua vida. Só você que recebe esse desafio, fique e levante-se onde você está aí agora, em nome do Senhor Jesus. Deus quer te levantar como um luzeiro, sabe? Quando o William falou isso aqui, sobre o dízimo e a oferta aqui de Ananias e Safira, eu nem sabia o que o William ia pregar, né? Nem sabia o que ele ia falar aqui, irmãos, mas sabe o que eu percebi? O William falou dos versículos anteriores. A igreja estava cheia de vida, o brilho do Senhor estava resplandecendo sobre aquela igreja. Sabe o que o diabo queria? Gerar morte. Aí ele entrou em Ananias e Safira. Pode levar, obrigado. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você é porta de vida ou de morte? Você é porta de Cristo ou do diabo? Onde você chega, a luz se manifesta ou as trevas tomam conta? Eu e você temos uma responsabilidade de fazermos diferença nesse mundo. Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus,
apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século. O Senhor está levantando uma igreja que reproduz, que transmite, que reflete a sua luz e a sua glória. De trevas o mundo já está cheio. Eu me lembro quando meu pai me levava para pescar, e a maioria das vezes eles gostavam de pescar em lua cheia. Parece que é melhor para pescar, eu não sei, crescente e cheia. Mas uma das coisas que eu sei, eles pescavam de noite, e eles iam para a beira do rio, e eu ia com eles. E eu vou falar uma coisa para vocês, não tinha nada de perigo, sabe por quê? Em densas trevas, a lua cheia brilhava de tal forma que ficava parecendo que era dia. Esse mundo está cheio de trevas, mas o Senhor está levantando você nesses dias, em nome de Jesus. E as pessoas vão ser guiadas pela luz de Cristo que está em você. Você recebe isso? Olha, tem muitos magos que estão lá no Oriente que precisam encontrar Jesus. Você quer ser essa estrela? Você quer ser essa estrela que guia vidas até Cristo Jesus? O Senhor está desafiando você a ser essa estrela de Belém, que guia as pessoas até Cristo, que levam as pessoas até Jesus, que orientam as pessoas até onde Jesus está. O Espírito de Deus está sobre ti, meu amado. O Espírito do Senhor Deus está sobre ti, e onde o Espírito do Senhor Deus está, aí a liberdade. O Senhor está brilhando sobre a sua vida. Vamos adorar o Senhor com uma canção, e eu quero que você agora comece a orar, e a colocar o teu coração na presença do Senhor, e começar a se desafiar, a ser luz em meio às trevas. Tudo que o Senhor precisa é de uma porta para resplandecer na sua casa, uma porta, uma fresta. Tudo que o Senhor precisa é de uma fresta. Vocês já viram isso? Céus negros, basta uma fresta, e os raios do sol dissipam todas as trevas. Seja você, sabe, essa lacuna em meio às trevas. Seja você essa porta que se abre para a luz. Deixa o Espírito de Deus tomar conta do teu coração nessa noite. Vamos adorar o Senhor com uma canção aqui. Derrama teu coração na presença dEle. As coisas que te fazem chorar, para ser a igreja que te alegra. Meu Deus, tua luz a brilhar. Jesus amado, esse é o desafio que nós temos. Quebranta-me e derruba os muros dentro de mim. Peça isso ao Senhor nessa noite. Minha coroa e desejo, onde eu lanço aos teus pés. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tua luz, o que ela faz? O que ela faz? O que ela faz? dissipa as trevas e a esperança virá. Quantos verão? E todo olho verá que tu és grande e digno de louvor. Pai amado, graça e majestade estão em teu nome, Jesus. Santo, tua luz profetiza, meu amado, nessa noite. dissipa as trevas e a esperança virá. Creia. Todo olho verá que tu és
unção de Deus está nesse lugar. Recebe aí, recebe aí. Recebe aí, recebe aí. Recebe essa unção de luz. Recebe essa unção aí. Recebe aí. Fala para o Senhor, fala para Ele de todo o coração. Fala para Ele, fala para Ele, fala para Ele. Clamarei por tua glória. Fala para Jesus, fala para Ele. Todo meu ser, com todo o meu ser, proclamarei o teu louvor. Com todo o meu ser, todo o meu ser, com todo o meu ser, todo o meu ser. clamarei por tua glória. Glória, 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 glória. Uou! Com todo o meu ser, proclamarei o teu louvor. Coloque a mão no coração e diga: arte um clamor dentro de mim, de ver teu nome exaltado. declare. A ti, meu rei, com todo ser proclamarei o teu louvor. Levante as mãos. Com todo Do meu ser, todo o meu ser. o meu ser eu clamarei Oh, tua glória. Com todo o meu ser, todo o meu ser, proclamarei o teu louvor. Você pode levantar as mãos a Ele. Glória, 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 glória. Vem sobre ti. Glória, 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 glória. Cheio. Receba, 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 Com todo o meu receba. todo o meu ser, clamarei por tua glória. Todo o meu ser. Todo o meu ser, todo o meu ser, proclamarei o teu louvor. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Receba, receba, receba. Onde você está, receba. Receba dessa unção. Receba do poder da luz. Poder da luz. Vós sois luz do mundo. Receba. Receba o desafio. Receba onde você está. Levante as mãos e diga para Ele: Santo é o Senhor. O que Ele é, meu amado? Santo, Santo, Santo é o Senhor. Ele é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Pela última vez, declare mais uma vez: Santo. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor
assentado num alto e sublime trono. As orlas das suas vestes cobriam o templo. Serafins estavam sobre ele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam o rosto, com 2 voavam e clamavam uns aos outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Eles clamavam dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E eles clamavam dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Pela última vez, declare mais uma vez: Santo, oh, Santo, Santo é o Senhor. Só você que crê, aplauda o Santo. Oh! Oh! Santo! Toda a terra está cheia da sua. Eles clamavam: Santo, Santo, Santo. Toda a terra está cheia da sua glória. Sabe por quê? Porque você vai espalhar essa glória por toda a terra. Fala para a pessoa que está do teu lado: você é portador da glória de Deus. Ó, deixa eu falar uma coisa aqui para você. A campanha termina, mas o culto continua, hein? Você é portador da glória de Deus. O pessoal preparou um caldo para a gente abençoar o colégio. E quem participou os 12 dias tem sobremesa. Dá um abraço, seu irmão. Nós estamos terminando.